Glória a Deus! Irmãos, começar a pregação é sempre o mais difícil para mim. Mas vamos lá, hoje eu gostaria de falar com vocês um texto que eu já li aqui algumas vezes, que está em 1 Coríntios, no capítulo 9. A Bíblia é tão fascinante que é impressionante como você pode ler um texto um monte de vezes por anos. Eu vou fazer agora 30 anos, já fiz 30 anos, já fiz. Fiz 30 anos, eu comecei a ler a Bíblia lá com uns 6, 7 anos, 8 anos. E eu não me lembro de ter passado um ano da minha vida sem ler a Bíblia, mesmo se eu tivesse afastado do Senhor um tempo. E mesmo assim, ela é impressionante como ela se renova. A palavra de Deus te ensina todas as vezes. Você nunca está saciado, nunca aprendeu tudo. Deus tem sempre algo mais para te ensinar. E eu particularmente, sempre que leio os evangelhos, leio a história dos discípulos de Jesus, a história do próprio Cristo, eu leio buscando entender o que a mensagem do Evangelho produziu naquelas pessoas. Eu já falei isso aqui muitas vezes. E essa continua a minha pergunta. Eu continuo buscando isso porque para mim é muito inspirador ver o movimento de Jesus por meio da vida desses homens e ver como, apesar de tantas dificuldades, eles continuaram fazendo discípulos, continuaram pregando o Evangelho floresceu. Como diz Chesterton, o Evangelho já morreu muitas vezes na história, mas como Deus do Evangelho conhece o caminho para fora da sepultura, Ele reviveu muitas vezes. E é isso que acontece na história da igreja e também na história da nossa própria vida, por momentos que a gente possa passar de frieza, de mornidão, mas com a expectativa que o Senhor possa mais uma vez reavivar o nosso coração, nos trazer de volta para Ele, fazer o Evangelho fazer sentido mais uma vez. E eu, na minha própria história de vida, confesso para você, eu estou há 13 anos no ministério integralmente, e existiram momentos em que o Evangelho teve total sentido, e momentos mais que eu buscava mais respostas, entender, e sem saber muito bem qual era o caminho. Eu não sei se você já passou por isso ou passa por isso, mas aqueles momentos que, se você ler o livro Pelegrino, quem já leu o Pelegrino aqui? É um livro fantástico, aconselho você a ler, que uma hora ele está desistindo do caminho, e aí chega o evangelista, chega o pastor, chega os amigos, para relembrar de novo o Evangelho para aquele homem, e ele continua até chegar na eternidade, e é tão maravilhoso. E quando nós lemos a Bíblia, buscando respostas, buscando ouvir a Deus, Ele fala conosco. E hoje eu gostaria de ler com você, aqui a partir do versículo 19. Eu já li esse texto aqui, gostaria de ler de novo. 1 Coríntios 1, 9, versículo 19, diz o seguinte: porque, embora seja livre de todos, olha que incrível isso que Paulo vai dizer. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me de tudo para com todos, para que de alguma forma pudesse salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença hoje.
Nós não estamos na presença de uma ideia, de uma filosofia, de uma ideologia. Nós não estamos na presença de só mais uma história, uma mitologia. Não, nós estamos na presença do Deus Criador dos céus e da terra. E nós entramos na presença de Deus por meio do sangue do seu Filho Jesus, que morreu naquela cruz por nós, e ao seu nome foi dado toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Senhor, e nós entramos na tua presença hoje para oferecer a nossa vida e também para ouvir a tua voz. Pai, nós precisamos ouvir a tua voz. Senhor, nós não somos perfeitos, e sim estamos sendo aperfeiçoados à imagem de Cristo. Então eu oro que nessa manhã, por mais um pouco, a revelação da tua palavra venha trazer luz na nossa vida, luz aos nossos corações, luz ao nosso entendimento. E que nós possamos compreender ainda mais o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, que a tua palavra possa nos alinhar com o teu propósito eterno para a nossa vida. Que nós possamos sair daqui ainda mais convictos do motivo pelo qual o Senhor nos chamou para viver. Que o Senhor nos mantenha aqui respirando nessa terra. Que o Senhor nos trouxe esse domingo, Senhor. Pai, para que nós possamos entender ainda mais o que o Senhor vem falando aos nossos corações durante todos esses anos, meses ou dias. Pai, em nome de Jesus, fale conosco, nós somos carentes da tua palavra, pois é a tua palavra que é vida para nós, é a tua palavra que é luz para os nossos pés, é a tua palavra, Senhor, que não passará, mesmo que todas as coisas passem. Em nome de Jesus, fale conosco e faça o que só o Senhor pode fazer nessa manhã, Pai. Liberte os cativos, cure os enfermos. Em nome de Jesus, faça o que só o Senhor pode fazer. É isso que nós oramos. Amém? Amém. Meus irmãos, como você sabe, nós somos missionários. Hoje nós estamos pregando o Evangelho na Inglaterra, a maior parte do nosso tempo. E os desafios ali são gigantescos. Pela primeira vez na história da Inglaterra, como ela é conhecida, o número de cristãos se tornou minoria no país. A Inglaterra, hoje, somente 2% das pessoas frequentam a igreja. E você sabe muito bem que frequentar a igreja não significa que alguém está seguindo Jesus. E também, eu não entendo muito bem quando alguém que não frequenta uma igreja consiga estar seguindo Jesus, mas essa é uma outra questão. Mas, para você entender um pouco da realidade ali, para nós é maravilhoso saber que o Senhor nos chamou e nós estamos vendo a ação poderosa de Deus ali, mas nós precisamos de Deus para fazer isso. Não tem como você esperar uma mudança em uma nação desse jeito, você esperar que as pessoas se convertam em um lugar como esse, sem que você tenha expectativas em Deus. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Nesse texto, Paulo, ele fala sobre a sua vida missionária. Quantas vezes nós lemos esse texto? Todas as vezes eu leio e eu tento entender o que ele está vivendo. Ele fala de como ele praticava a sua vida missionária. Em um mundo muito mais difícil do que o nosso. Paulo era um pioneiro naquela missão. O evangelho nunca tinha chegado àquele povo. Ele estava falando algo realmente que as pessoas nunca haviam ouvido. E mesmo assim ele continuava pregando, e ele fala o que ele fez, e nós conhecemos a sua história, e nós nos admiramos com a sua história. Eu sou um grande admirador de Paulo por ser o apóstolo dos gentios, por pregar o evangelho, por não desistir, por encorajar a igreja nesses 2 milênios, e ainda encorajar a nossa vida. Quantas vezes eu pego essas cartas que ele escreve, eu coloco o meu nome na carta, ela está escrevendo para mim. Deixa eu ler essa carta que Paulo mandou para mim essa semana. Vou ver o inbox do que a Bíblia está falando. Para realmente experimentar aquilo, se colocar naquele lugar, não considerar a Bíblia como um livro antigo, arcaico, que ficou no passado, mas para agora. Realmente para que a gente possa
ouvir e fazer parte. E quando você olha para a vida desse homem, ele parece que é quase como um super-herói na missão. Na verdade, não é o sentimento que dá. Como é possível? Mas graças a Deus que Paulo, ele mesmo fala das suas dificuldades. Ele fala das suas fraquezas. Ele fala do quanto ele é dependente da graça de Deus. Ele não se coloca em um pedestal como se todas as coisas dependessem dele, mas realmente nesse próprio texto ele vai dizer o quanto ele se esforça e trabalha no seu próprio corpo, esmurra o seu corpo e prepara o seu corpo como um atleta para que ele consiga cumprir a missão. Não parece que era assim algo tão natural para Paulo fazer o que ele fazia, mas com certeza ele conseguia fazer o que ele fazia. Apesar das dificuldades, ele termina a sua vida satisfeito. Ele não termina a sua vida arrependido do que não fez ou deixou de fazer. Ele não termina a sua vida com medo daquilo que está por vir. Ele termina satisfeito. Ele termina feliz, grato por aquilo que Deus havia feito. Claro, triste com algumas situações que ele mesmo escreve para Timóteo, de os irmãos que o abandonaram, a realidade da igreja, que talvez ele não esperasse que estivesse acontecendo, mas que eles também pudessem desfrutar dessa vida com ele. Mas da sua relação com Cristo e da sua vida no ministério, ele diz para Timóteo: olha, eu combati o bom combate, eu corri a corrida, permaneci fiel e agora existe uma coroa preparada para mim. Então ele diz: olha, aconteceu, a minha vida ela foi derramada a Cristo, ela foi derramada como uma oferta a Cristo. Realmente eu vivi o que o Senhor tinha para mim. Então para mim isso é muito inspirador, pois essa é a minha vontade. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim, até os meus últimos dias. Quero terminar a minha vida satisfeito, feliz, não com medo. E satisfação e felicidade não depende daquilo que está sendo, onde você está ou do que você conquistou, porque o exemplo de Paulo é abandonado em uma prisão com frio e mesmo assim satisfeito por aquilo que Deus havia feito em sua vida. Mas aí nós podemos nos perguntar como isso foi possível, como Paulo pôde viver tudo o que ele viveu. E eu já li esse texto aqui quantas vezes, meus irmãos, eu já preguei esse texto quantas vezes, mas uns tempos para cá, uma nova palavra saltou da Bíblia, que Paulo diz no início desse capítulo, e ele diz no início dessa parte que nós lemos. Ele diz o seguinte: eu sou livre. Espírito Santo de Deus. Ele começa essa parte dizendo: não sou eu livre? E depois ele diz: embora eu seja um homem livre. E aqui, lendo essa passagem, observando a vida de Paulo, eu comecei a ter um novo entendimento do que o Evangelho faz nas nossas vidas. Do que o Evangelho é poderoso para fazer de nós e assim nos transformar em uma testemunha de Jesus, ao ponto de se fazer de judeu para judeu, de fora da lei por de fora da lei, de fraco por fraco, a ponto de sofrer tudo que ele sofreu, dos naufrágios, do apedrejamento, do abandono dos seus irmãos. Ele diz: eu faço tudo isso. Ele pode fazer tudo isso, ele diz, porque eu sou livre para fazer. Eu sou completamente livre para viver aquilo que Deus me chamou para viver. Não existe nada que me impeça a viver isso. Não existe a perseguição, não é a perseguição, não são as minhas fraquezas, não são as dores, não são as bênçãos, não são. O Evangelho me libertou de tal forma que eu posso ser escravo dessa missão. Pois eu sou livre. E muitas vezes nós não entendemos essa liberdade. Meus irmãos, o Evangelho é como Deus chegando para Moisés e dizendo para Moisés: vai até Faraó, porque existe um povo escravizado, existe um povo que não sabe o porquê está nessa terra, existe um povo que está sofrendo as dores da escravidão, do pecado, que vive ali por 400 anos, que nem mesmo tem mais um nome, não tem uma identidade, não sabem quem eles são. E agora você vai até Faraó e diga a Faraó que deixe que o meu povo vá, que saia do deserto.
Mas não é só sair do deserto. Deus diz a Moisés: diga a Faraó que deixe que o meu povo vá e me adore no deserto. O que o Evangelho nos faz com a nossa vida, é o que Deus estava fazendo com aquele povo no Egito. Ele estava libertando o povo dos deuses do Egito, das dores do Egito, dos vícios, da realidade do Egito, por um só motivo: para que o povo tivesse um só Deus. O que Paulo diz quando que ele está sendo livre, ele está dizendo o seguinte: não existe mais nenhum outro Deus na minha vida. Eu sou completamente livre para obedecer ao meu Deus, para levantar as mãos ao céu e saber quem é o meu Deus, para ouvir a sua voz, para seguir os seus passos. Não existe nada mais que me impeça de fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. Nem mesmo o meu passado, nem mesmo os meus traumas, nem mesmo o que falaram de mim, ou o que fizeram com os meus pais, ou com os pais dos meus pais. Não existe mais nada que me impeça de seguir a Cristo, de obedecer a sua voz, de ter um único Deus. É o que Pedro vai escrever. Ele diz: olha, nós fomos resgatados de uma vida vazia que nós recebemos dos nossos pais, e mais à frente vai dizer: não foi por prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus. Para quê? Para crer em Deus. A salvação do Evangelho naquela cruz, a salvação de Cristo naquela cruz é para nos libertar de todos os outros deuses que nos escravizam, que nos mantêm presos, que nos mantêm em uma vida sem propósito. Por que Paulo pôde fazer o que fez? Porque o Evangelho libertou. Jesus o fez um homem livre. Não era impossível de Paulo viver o que viveu sem que antes Jesus o tivesse libertado. Não era uma força que Paulo poderia ter em si mesmo, não era aquilo que ele poderia conquistar. É isso que Paulo descreve nas suas cartas. Ele diz: aquilo que eu poderia fazer, eu considerei tudo como esterco para que de alguma forma eu ganhasse a Cristo, pois verdadeiramente nada disso tinha valor nenhum para viver essa vida que o Senhor me chamou, para a realidade que eu entendi. Se Deus não nos tivesse nos libertado, não poderia viver isso, mas porque Ele nos libertou agora, então eu posso contar essa história para vocês. E eu posso contar o que aconteceu com um homem livre. Eu posso contar o que aconteceu com alguém que recebeu o Evangelho da graça de Deus. Se Paulo, meus irmãos, fosse depender o seu ministério daquilo que ele foi, ele nunca pregaria, pois você sabe muito bem, ele era um assassino da igreja. Ele matou cristãos, ele perseguiu, ele se alegrou com as vestes de Estevão sendo lançadas aos seus pés. Se Paulo fosse depender daquilo que ele sabia, ele não estaria nas ruas com os gentios, com os excluídos, que para a sua própria tradição religiosa, na verdade, eram porcos, que não mereciam nenhuma mão estendida, a não ser a própria condenação. Se Paulo fosse depender da sua cultura para cumprir o seu chamado, nada disso teria acontecido, mas porque ele foi completamente libertado pelo Evangelho. Ele foi livre por meio daquela cruz. Jesus o libertou completamente. Agora ele poderia seguir a Cristo sem que nada o impedisse. E eu posso dizer para você, eu tenho descoberto isso nas nossas viagens, na nossa vida missionária. O quanto o Senhor nos libertou. Se nós entendermos isso, eu creio que não existe impossibilidade nenhuma para que nós possamos viver o que Deus nos chamou para viver. O Senhor nos libertou. Aí você diz: Ele nos libertou dos outros deuses. O que são os outros deuses? Mas eu não tenho outros deuses. Meu irmão, os nossos deuses, segundo a ciência, a própria psicologia nos ensina que as nossas prioridades agem
no nosso intelecto e no sistema nervoso como um Deus. É exatamente o que a nossa fé em Deus faz no nosso sistema nervoso, as nossas prioridades fazem também. E às vezes as nossas prioridades não são prioridades perceptivas por nós não a enxergamos, mas são aquelas que dominam as nossas decisões. O que domina as nossas decisões são os nossos deuses. O povo queria ficar no Egito para quê? Para comer cebola. Qual era o Deus daquele povo? Era a barriga. Eu quero comer a cebola, então assim, não me leva para o Egito, lá pelo menos, não me leva lá pelo menos no Egito, nós tínhamos cebola para comer. Qual era a prioridade daquele povo? Era o seu bem-estar. Então as suas decisões eram tomadas segundo os seus deuses. Não é o meu conforto. Não, mas eu preciso estar bem. Não, mas eu preciso ter isso. Mas eu preciso ter aquilo. Ah, não, mas é aquilo outro. E começa a tomar as suas decisões, as suas prioridades, as suas decisões segundo as suas próprias prioridades, que na verdade são os seus deuses, os seus ídolos, mas que não percebem que é algo ruim, algo que te fará mal, algo que te levará para a morte, não para a vida. Pois só existe um Deus, que é o Deus que nos faz livre realmente. A Bíblia diz que Jesus é aquele que nos liberta. Se Cristo nos libertar, verdadeiramente livres seremos. Tão livres que nada pode nos impedir de ouvir a sua voz, porque nós somos completamente livres para obedecê-lo. Eu sou livre do que falaram sobre mim. Eu sou livre do que um dia eu fiz, ou o que eu fui. Eu sou livre do que a religião diz. Eu sou livre do meu passado. Eu sou livre dos meus traumas. Eu sou completamente livre para poder ouvir a voz de Deus e seguir a sua voz. Ah, mas eu não vou fazer isso, porque um dia lá atrás eu fiz tal coisa. Então eu não posso, Deus não pode me usar. Ah, mas eu não vou fazer, não, mas eu tenho até vontade. Mas olha só, olha para mim, eu não sei falar direito. Ou quando nós vamos falar sobre os evangelistas que eram usados por Deus por cura. Quantas vezes eu já li livros deles relatando do embate deles mesmos, porque eles estavam doentes. Como eu posso orar por alguém para ser curado se eu estou doente? Como eu posso pregar a liberdade de Cristo se ainda isso acontece na minha vida? Cristo nos liberta até mesmo daquilo que a vida coloca sobre nós. Nós somos completamente livres para poder obedecer a Deus. Nós somos livres do deserto, livres do Egito, livres da mão de Faraó, para ter um único Deus, para poder ouvir a sua voz. Falando para você sobre a vida missionária, meus irmãos, olha o que eu falei, acabei de falar para você, nós cremos que Deus vai nos dar um avião para levar aquilo. Por quê? Porque eu sou livre para isso, irmão. Eu sou livre para crer que Deus provê para a sua missão. Eu não vou construir a minha vida e a minha expectativa missionária, ou naquilo que Deus tem para fazer, com aquilo que eu consigo fazer sozinho. Eu sou livre do dinheiro, eu já falei isso aqui para vocês. Eu já contei a história do dólar lá, que eu tinha $100 para pagar uma passagem de 3 mil, dava quase 3 mil dólares, 2 mil dólares, 2 mil dólares. Eu tinha $100. E eu comecei a brigar com Deus, porque eu senti que Deus queria que eu ofertasse os $100, eu briguei com Deus, e uma hora eu fiquei revoltado comigo mesmo. Falei, meu Deus do céu, o Senhor me libertou das drogas, me libertou do suicídio, e agora eu vou me prender ao dinheiro, está maluco? Eu sou livre para ouvir a sua voz. Não existe nada que impeça a igreja de Jesus a ouvir a sua voz. Por quê? Porque o Evangelho nos libertou. Ele nos libertou para ir ao deserto e adorar ao único Deus, que é o Deus que governa a nossa vida, que é o Deus que cuida da nossa vida. Isaías diz, não tema o que os homens temem, tema o Senhor seu Deus, Ele te manterá seguro.
O que Paulo fala aqui sobre liberdade, ele está falando realmente sobre isso. Não é mais o sistema desse mundo e nada desse mundo e nada dessa vida que governa as minhas decisões, que governam a minha vida, ou decidem o que será da minha vida, senão o meu Deus. E eu não tenho outro Deus. O Evangelho me libertou. Meus irmãos, quando eu comecei o ministério, eu me lembro, uma vez que eu estava orando por um cadeirante, e a gente pegou o cara, eu taquei ele nas costas, e o cara falava para mim, eu não vou voltar para a cadeira de roda. Eu falei, então beleza, então você não vai, então vamos embora. E nós ficamos ali, eu confesso para você, nós ficamos uns 20 minutos andando com os caras nas costas na igreja, e ele voltou e sentou na cadeira de roda. Aí um pastor chegou para mim e falou assim, cara, não faz isso não, você vai queimar seu ministério, velho. Não faz mais isso não. E naquela hora veio um medo de pensar, o que as pessoas vão pensar de mim? Mas ao mesmo tempo veio uma resposta. Eu não posso estar preso à fé ou à expectativa de outras pessoas. O Senhor me libertou para crer na sua palavra e crer que Ele é poderoso para fazer isso. Eu sou livre do que as outras pessoas vão pensar ou deixar de pensar, se eu estou seguindo a palavra de Deus. Se é Deus, se Ele é o meu Deus, eu sou completamente livre para segui-lo. Ou em outras situações da nossa vida, que nós começamos a negociar e ter outras expectativas. Uma outra vez, um outro irmão chegou para mim e falou, Luca, eu não sei porque eu estava pensando muito sobre o ministério, acho que Deus quer falar com pessoas sobre ministério especificamente. Ele chegou para mim hoje, um dia, ele falou, Luca, o negócio é o seguinte, você tem que aproveitar a onda. Então, faça contato com todo mundo, faça network com todo mundo, porque você tem que aproveitar a onda, porque na hora que a onda passar, você vai ter essas pessoas que ainda vão acreditar no que você faz. Eu falei, meu irmão, a minha onda se chama Jesus Cristo de Nazaré. E eu não estou onde Ele quer que eu esteja. Se Ele quer que hoje eu esteja pregando para 50 mil pessoas, eu vou pregar para 50 mil. Mas se Ele quiser que eu pregue para uma pessoa, eu vou pregar para uma pessoa, porque eu sou livre. O Evangelho me libertou para obedecer a Deus. Eu não estou preso aos resultados, eu não estou preso às opiniões, nós não estamos presos ao que as pessoas falam ou deixam de falar, nós não estamos presos a nada disso. Nós somos livres para obedecer a Deus. Nós temos um só Deus. E o nosso Deus não é a religião, o nosso Deus não é a opinião da massa, o nosso Deus não é a cultura, o nosso Deus não é os likes, não são as curtidas, não são os compartilhamentos, o nosso Deus não são os networkings ou as portas, o nosso Deus não é esse. Nosso Deus é Jesus. Ele é o nosso Senhor e Ele nos libertou para segui-lo. Nós somos completamente livres, é por isso que Paulo pode ser Paulo. É por isso que ele pode pregar o Evangelho, sofrer pelo Evangelho, continuar perseverando, porque ele é livre para isso. Mas como essa liberdade acontece? Se nós olharmos, meus irmãos, para aquela passagem, Deus falando com Moisés, Ele fala para o povo, Ele fala, vai lá Moisés, tira o povo do Egito. E aí o povo saiu do Egito. Mas o povo ainda estava falando, mas nós queremos a cebola. Nós queremos a cebola. Aí Deus fala assim, eu vou os levar para o Sinai. E no primeiro momento Deus tira o povo do Egito. E no segundo momento Deus começa a tirar o Egito do povo. E como Ele faz isso? Por meio da sua palavra, por meio da sua lei. E através da obediência do povo à palavra de Deus, eles começam a ser libertados aqui dentro daquilo dos seus próprios deuses, daquilo que eles tinham. É como o crente que fala o seguinte, olha, eu não vou ofertar porque vai faltar no fim do mês. Eu não vou dar o dízimo. Por quê? Por quê? Porque ainda não entendeu, não foi livre. Eu estou falando sobre dinheiro, que é uma coisa muito... Mas nós podemos falar sobre qualquer coisa, irmãos. Qualquer decisão, qualquer prioridade, qualquer coisa que seja superior à palavra de Deus. E quando nós obedecemos a palavra de Deus, que vai em confronto a essas pequenas coisas, isso começa a trazer liberdade para nós, porque nós descobrimos que nós não precisamos de mais nada além do nosso próprio Deus.
E se de repente falta água, sai água da pedra. E se falta caminho, o mar se abre. E se falta pão, ele cai do céu. Eu não vou precisar ir na padaria. Bom, não tem padaria, vai vir da onde? Vai vir do céu. Eu não vou ter água, vai vir da onde? Vai vir da pedra. Eu não sei de onde virá, mas eu sei que o meu Deus proverá, porque Ele é o meu Deus. E o meu Deus cuida de mim, Ele me libertou para adorá-lo, para levantar as mãos ao céu e ter Ele como meu único Deus e ninguém outro. Eu não preciso mais me ajoelhar diante de mais nada. Paulo diz, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Meus irmãos, quando eu comecei a pregar a gripe, muitas pessoas falaram que não era assim que se faz, que não é assim que deve ser, que esse não é o caminho. Mas eu te pergunto, a quem convém? Agradar os homens ou agradar a Deus? Entenderam Moisés lá primeiramente? Não, os caras quiseram a cabeça dele. Quem é você? Mas foi Deus que me mandou. E se eu não conseguir provar para Faraó quem eu sou, Deus vai provar o que a gente veio fazer junto. Então, o seu problema não é comigo, o seu problema é com ele, porque foi ele que me mandou, então se liga o que vai acontecer. Nossa vida não pode depender, meu irmão, de mais nada, a não ser a palavra de Deus, aquilo que o Senhor nos chamou. Ele nos liberta do medo e da insegurança, da falência, daquilo que vai dar errado, daquilo que não pode acontecer. O Senhor nos libertou para ter um único Deus que é Ele mesmo. O Evangelho nos salva, Ele nos liberta, Ele tira o peso das nossas costas. É isso que Jesus fala: vinde a mim e beba, aprende comigo que sou manso e humilde, eu vou te ensinar. Tira esses fardos pesados das suas costas e leva o meu que é leve, o meu jugo que é suave. Aprenda comigo que sou humilde de coração. Se nós fôssemos depender do que as pessoas falaram sobre nós e apontaram do nosso passado, do nosso destino, da nossa família para fazer alguma coisa, irmão. Se nós nos achegamos a Cristo e deixamos os nossos ídolos, deixamos as outras prioridades, deixamos aquilo que governa a nossa vida e deixamos que o Senhor seja o nosso Deus, Ele abrirá o caminho e Ele fará acontecer. Esses dias eu estava falando com um amigo, e ele falou assim: não, porque eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer aquilo. Eu falei: meu irmão, tudo que você precisa fazer, você faz tanto esforço para fazer, sabe? Você tem que fazer, porque senão não vai acontecer. Olha, o que Deus quer fazer acontecer, Ele vai fazer, cara. Olha onde nós estamos hoje, sentados aqui, eu estou falando com você, um monte de gente queria estar falando com você. O que aconteceu? Deus nos trouxe aqui para conversar. E sabe por que eu sei que isso não vai ser tirado? Porque é o Senhor que está dando, é o Senhor que faz, e é dele que nós esperamos. É dele que nós esperamos as respostas, é dele que nós esperamos a porta. Eu não quero entrar em uma porta que o Senhor não abriu. Eu não quero receber algo que não foi o Senhor que me deu. Mas como nós podemos ter essa expectativa? Quando Ele é o nosso único Deus. Quando Ele é quem governa a nossa vida. Olha, eu fico muito emocionado de estar aqui nessa igreja, eu sempre falo isso aqui. Porque nós andamos no ministério muito tempo até que alguém nos abraçasse como vocês abraçaram. Muito tempo. E por que nós sabemos? Porque foi o Senhor, sabe? Esse é o elo do Senhor, é a obra de Deus, que une propósitos. Que adiantava ficar indo, pedindo, não acontecia. Se não fosse Deus que trouxesse. E quando sabe, quando essa igreja nos abraçou, eu falei para tantas pessoas o que Deus estava fazendo e o quanto eu acreditava nisso, porque realmente é algo que só o Senhor pode fazer.
E que hora aconteceu? Na hora que precisava acontecer. Mas nesse caminho para acontecer as coisas de Deus, era necessário ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra e depender somente dEle. Ah, mas tem essa oportunidade, mas eu permaneço com Deus. Ah, mas tem essa porta, mas eu permaneço com Deus. Ah, mas tem isso, mas tem aquilo, mas faz desse jeito, faz dessa forma, constrói desse jeito. Quem sabe se você falar assim, fizer desse jeito, acontece tal. E aí começa a calcular o jeito de fazer as coisas. Não, eu prefiro ficar com Deus. Por quê? Porque eu não tenho um outro Deus. Eu sou livre, o Senhor me libertou. E não é uma questão de se orgulhar disso, não. Realmente o Evangelho nos liberta para poder se ajoelhar diante do único Deus. De um Deus que realmente nos ama, que deseja a nossa liberdade, que deseja fazer de nós as suas testemunhas vivas de um reino que não terá fim. Para aquilo que Deus nos chama para fazer, meu irmão, a gente só precisa dEle. Porque só Ele pode fazer. E se nós entendêssemos essa liberdade, nós poderíamos começar a crer em Deus. Imagina se eu fosse ter que pensar como que eu vou pagar esse avião para levar as coisas, eu ia ficar louco, estava careca amanhã, sem estar desmaiado no chão. Mas quem sabe, né, Jesus? Por que não, né, Jesus? Nós estamos precisando do avião. Tem que levar um monte de comida para o meio da floresta, vamos levar como isso? Tem que levar roupa para lá para aquelas pessoas, vamos levar como isso? Tem que levar os médicos, vamos levar como isso? Nós precisamos de uma provisão do Senhor, nós precisamos. O barco Ele já nos deu. O barco lá para navegar, lá nós já temos. Agora falta um avião para levar as coisas. Eu vou depender dos contatos, eu vou depender das pessoas, eu vou depender do dinheiro. Não, eu dependo do Senhor, aí Ele dá os contatos, Ele dá as pessoas, Ele dá o dinheiro. Mas eu não preciso me vender a nada. E sim permanecer diante da sua presença, ouvindo a sua voz, porque nós somos livres para isso. Nós somos livres para obedecê-lo, independente daquilo que Ele pedir de nós. Nós somos livres para segui-lo, nós somos livres, pois o Evangelho nos libertou para ter um único Deus. Eu já contei para você como eu parei de fumar? Vou contar para você. Como eu parei de fumar. Aos 14 anos, eu me afastei do Senhor e comecei a fumar. Só que eu comecei a fumar mesmo com 15. Aí foi dos 15 aos 18, irmão, aí eu fumava mais do que tomava água. E aí com 18 anos eu tive um encontro com Jesus. E eu continuei fumando. Não conseguia parar ainda, estava naquilo, tal. Aí meu pai me chamou para ser intérprete. Ele nem sabe disso, vou contar. E eu estava lá, daquele jeito, mas ele falou, você tem que andar com a gente, você vai ver o poder de Deus. E glória a Deus pelo meu pai não esperar eu ser tão perfeito, e também não sabia dessas imperfeições todas, mas querer que eu conhecesse a Cristo. E eu lembro que eu ia viajar com os pregadores, isso assim, no início, nos primeiros meses. Aí eu via tudo aquilo, meu Deus, ficava empolgado. Aí eu chegava em São Paulo, chegava em casa, estava sozinho, falava, vou comprar um cigarro. Aí tá bom, isso aconteceu algumas vezes. Aí um dia, irmão, olha o que aconteceu. Eu estou voltando da viagem, estava viajando com o Thomas. Aí eu cheguei, coração incendiado para pregar o Evangelho, cheguei em Guarulhos ali, falei, vou lá comprar um cigarro. E no mesmo pensamento passou assim, eu vou pregar para a mulher do caixa. Eu falei, mas como que eu vou pregar para a mulher do caixa e comprar um cigarro? Eu falei, então não vou fumar mais, pronto. Parei de fumar. Porque eu sou livre para poder pregar o Evangelho. O Senhor nos libertou, irmão. O que nos impede de ouvir a sua voz, de obedecer, de cumprir o seu chamado? O que nos mantém presos? O Evangelho nos libertou. Ele nos libertou para ouvir a sua voz, Ele nos libertou para ser testemunhas vivas, Ele fez isso por nós, por meio do seu sangue, Ele nos resgatou. Agora um povo que crê em Deus, e nós não dependemos de mais nada, e nós sabemos que Deus proverá, e nós colocamos a nossa vida diante dEle, e nós estamos ouvindo a sua voz, e eu não dependo de mais nada, a não ser o próprio Deus, e aquilo que Ele coloca no meu caminho, e aquilo que Ele faz.
Não é o seu passado que define o seu futuro, é o seu Deus. É o seu Deus. Quem é o seu Deus? Aí Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino do céu. Você conhece esse versículo? Buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas os serão acrescentadas. E algumas pessoas falando sobre a vida, ele fala: olha, não se preocupe sobre o que vocês vão ter, eu não ter, eu comer, eu não comer. Ele diz: as pessoas que não conhecem a Deus se preocupam com isso, mas vocês conhecem. Vocês foram salvos, vocês são livres para isso. E é por isso que o apóstolo pode dizer: eu sei viver com pouco, eu sei viver com muito, eu sei ter, eu sei não ter, eu posso fazer tudo isso. O apóstolo só não teve, ele também teve, irmão. Quando ele foi preso em Roma a primeira vez, ele ficou preso na sua própria casa com um soldado lá. Você acha que um prisioneiro que não tem nada, fica na sua casa? Paulo fez tenda, o cara era um empreendedor para a obra de Deus, ele sabia o que ele estava fazendo. Só que tem hora que ele não teve nada também, e ele era livre para ter e não ter. E às vezes é mais difícil ter do que não ter. Eu vou ser sincero para você. Às vezes nós estamos presos às coisas que nós temos, não às coisas que nós não temos. E o Senhor quer nos libertar disso também. O Senhor quer nos libertar de todos os outros ídolos, para levar as mãos aos céus e ter um único Deus. E o Evangelho faz isso conosco, porque assim nós seremos essas testemunhas a um mundo que não conhece. O mundo tem os seus deuses. A fama é Deus, o dinheiro é Deus, a honra é Deus, os números são Deus, e as pessoas vivem em favor desses deuses. A beleza é Deus, a moda é Deus, e elas vivem em favor desses deuses, servindo a esses deuses, nem que custe a vida dos outros para que isso aconteça. Mas como é um mundo onde Jesus é o Senhor? Como vivem essas pessoas? O que elas podem fazer? O que é possível para aqueles que Deus é o Senhor? O que é impossível para eles? E é para essa realidade que o Senhor nos chama. E eu creio que o Senhor quer isso para nós. Ele quer que na nossa testa tenha marcado o seu nome, que as pessoas enxerguem para nós e saibam: existe um Deus na vida deles. Nós podemos ver quem é o seu Deus. Isso não passa despercebido. Existe um Deus, e é o Deus criador dos céus e da terra, para que é esperança para o mundo, para que nós possamos ouvir a sua voz e obedecê-lo. Não busque os atalhos da vida, busque ao Senhor. Não venda, não dê o que o Senhor quer te dar. Não troque por um prato de lentilhas. Não troque pelo que os homens podem te dar, porque todas essas coisas passarão. Tudo isso passará, mas só o que o Senhor nos der permanecerá para sempre. E a boa notícia é que o Evangelho nos fez livres para isso. Nós podemos ouvir a voz do Senhor e segui-lo, mesmo que seja contra a mão do mundo, contra toda a multidão, contra a cultura, contra a religião, contra aquilo que as pessoas estão dizendo que deve ser feito, contra tudo isso. E nós podemos seguir a Cristo. Fique de pé, por favor. Deixe a palavra de Deus ser o seu jornal da manhã, meu irmão. A gente acorda de manhã, lê, já fica doido com o mundo, o que vai acontecer, a economia, não sei o que, o dinheiro desvaloriza, valoriza, o que acontece. Mas o que o céu está dizendo? Quais são as notícias de Deus? Para onde Ele quer que eu vá? O que Ele quer que eu faça? Eu já contei para vocês aqui, quando o Senhor nos direcionou realmente para mudar para a Inglaterra. Se eu fosse pensar logicamente para você, seria o último momento que eu ia fazer. A libra estava quase R$8. A gente tinha passado 2 anos de pandemia. Eu não conhecia ninguém para onde o Senhor estava nos mandando ali realmente. Não, sabe, racionalmente, calculando, não seria mais agora, era a hora, o Senhor disse. Agora era a hora. E quando a gente aceitou, Ele abriu o caminho.
Quando a gente falou, então o Senhor é o nosso Deus, não são os nossos cálculos, não é o nosso conforto, não é a nossa segurança, não é aquilo que nós já construímos, não é isso, não é aquilo, o Senhor é nosso Deus e nós somos livres para ouvir a sua voz. Ele se fez presente, pois o nosso Deus é responsável pela nossa vida. O Evangelho nos liberta, irmãos, do Egito, e o Evangelho liberta o Egito de nós. Nós não precisamos mais viver como escravos, se nós ouvirmos a voz de Deus. Só que a voz de Deus nem sempre é, vou te levar de férias. Não, te levar para o deserto, fazer o quê? Esse é o caminho, vamos lá. Você quer vir, Abraão? Deus fala, vem para onde? Primeira coisa que acontece, Faraó já quer a mulher dele. Senhor, o Senhor me chamou, estava achando que ia ser mais tranquilo. Realmente é uma aventura de seguir ao Senhor, de ouvir a sua voz e ver Ele sendo Deus sobre todos os outros, Ele conquistando e vencendo todos os outros deuses, Ele aniquilando todos os outros e mostrando que Ele é superior a todas as outras coisas, que antes nós colocávamos a nossa esperança, que antes nós colocávamos a nossa decisão, que antes nós colocávamos a nossa expectativa. Quando nós deixamos Deus ser Deus, quando nós adoramos a Ele somente, nós vemos Ele sendo superior, maior do que todos os outros. E o que antes nós pensávamos que era necessário para acontecer, não, nós descobrimos que nós só precisamos de Deus, que Ele faz acontecer. Ele move as peças, Ele move as pessoas, Ele move os corações, Ele trabalha. E nós não precisamos vender a nossa fé, irmãos. Nós não precisamos deixar de algo de tão precioso que Deus colocou na nossa vida. Nós precisamos de Cristo. E manter isso vivo no nosso coração. Manter o Evangelho vivo e a prioridade viva. E o motivo pelo qual nós estamos aqui vivos. Colocando a lenha no altar, relembrando das coisas que o Senhor fez, trazendo à memória as suas promessas, trazendo à memória o que Ele já fez, lembrando de Jesus Cristo que ressuscitou dos mortos, fortalecendo o nosso homem espiritual na palavra de Deus, obedecendo a sua voz mesmo que nos custe, porque Paulo diz que custou. Ele falou dos desafios, ele falou dos esforços, mas terminou satisfeito, não terminou se matando, não terminou arrependido, não terminou vazio, não terminou depressivo, terminou satisfeito. Porque ele era livre para isso. Então feche seus olhos agora.